Fala galera, hoje a gente vai falar de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. A gente já fez o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, já está totalmente publicado aqui no canal, tem os textos lá no blog, inclusive tem um vídeo de introdução à carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um vídeo que é bem interessante você assisti-lo antes de começar a assistir esse estudo. Se você puder fazer todo o estudo com os vídeos da primeira carta, melhor ainda. Se não puder, ver pelo menos o da introdução, já vai te dar um panorama geral do que foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui no vídeo de hoje vou falar um pouco, vou fazer uma introdução rápida dessa segunda carta de Paulo, porque fica um pouco mais simples já. E já vou falar do primeiro capítulo, mas antes de continuar, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando a Bíblia, que precisam de ajuda para entender ou que querem uma outra perspectiva do que leem na palavra. Bom, a autoria da carta é Paulo ainda, né? Isso é praticamente senso comum de que foi Paulo mesmo quem escreveu essa segunda carta aos Tessalonicenses, não tem muita discussão em relação a isso. Tem uma discussão maior aí em relação a quando essa carta foi escrita. Boa parte da comunidade teológica acredita que ela tenha sido escrita alguns meses depois da primeira carta, porque talvez a primeira carta tenha aumentado ainda mais um pouquinho da confusão que essa igreja tinha sobre a volta de Cristo. Algumas pessoas acreditavam que Cristo voltaria ainda naquela geração. Então, talvez tenha sido escrita alguns meses depois. Paulo já tinha tentado endereçar isso na primeira carta, na minha opinião, faz isso com mais profundidade aqui na segunda carta dele para os Tessalonicenses. Essa carta, então, tem alguns objetivos. O primeiro objetivo, um dos objetivos é justamente falar sobre isso, falar sobre a volta de Cristo. Também tem o objetivo de consolar aí os irmãos, porque a perseguição nessa igreja era muito grande, como a gente falou no estudo da primeira carta. E também a ideia era exortar alguns cristãos que, segundo as palavras de Paulo, andavam desordenadamente, falando sobre trabalho, sobre necessidade de trabalho. Paulo também falou sobre isso na primeira carta. Esse é mais um indício e é o porquê eu acredito que logo depois Paulo já escreveu uma segunda carta, porque a igreja não tinha absorvido tudo aquilo que ele tinha falado na primeira carta. Aliás, essa também é uma carta que, se você puder ler toda ela de uma vez só, antes de começar o estudo, é legal. São poucos capítulos bem pequenos, então se você puder, ler a carta toda antes de começar a estudar capítulo por capítulo. Vai te dar um panorama um pouco mais geral do que a carta fala e vai te ajudar a entender melhor, se conectar melhor com o que a gente vai falar aqui, tudo bem? Esse primeiro capítulo tem só 12 versículos. Paulo faz uma apresentação rápida ali nos versículos 1 e 2, daí Paulo vai falar sobre o aumento da fé, da paciência e do amor naquela igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo também fala sobre o resultado das nossas ações na volta de Cristo, e Paulo ora por essa igreja. A gente vai ver algumas orações de Paulo por essa igreja, orações bem interessantes também. Vale a pena você ler essa carta focando nas orações de Paulo, porque tem ensinamentos bem legais para você adquirir aí com isso. Paulo começa essa carta então falando sobre o aumento da paciência, da fé e do amor nessa igreja. A gente lê isso nos versículos 3 e 4, está escrito o seguinte: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Paulo termina aqui esses dois versículos falando sobre as perseguições e as aflições que aquela igreja enfrentava, como a gente falou no estudo da primeira carta e como a gente falou no estudo de Atos. Também tem um estudo completo de Atos já aqui no canal. Essa era uma igreja extremamente perseguida. Os judeus daquela região de Tessalônica perseguiam os cristãos das cidades em volta ali. Então era uma igreja que passava por muitos problemas, de pessoas indo contra a fé deles, de judeus que estavam realmente com raiva da igreja. Então, quando Paulo diz isso, Paulo está falando com bastante propriedade. Aquela igreja consegue se conectar muito facilmente com o que Paulo está falando.
E Paulo fala que isso aumentou a fé deles, aumentou a paciência deles, consequentemente aumentou o amor deles uns para com os outros também, porque era uma igreja muito perseguida. Vale a gente lembrar aqui do que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 5, né, nos versículos 3 a 5. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, isso é um trecho da carta de Romanos aí que é maravilhoso, dá para fazer ministrações e ministrações só sobre esse trecho da carta de Paulo. Mas o que Paulo está falando para os romanos, muito conectado com o que está falando aqui para a igreja de Tessalônica, muito conectado com o que Cristo fala em João 16:33, teremos aflições, né? Teremos problemas, teremos dificuldades, sofreremos perseguições. Essa igreja sofria tudo isso por conta do amor ao Evangelho, por conta do amor a Cristo. Assim como Paulo sofreu muitas perseguições, muitas tribulações e problemas por conta do amor dele a Cristo. Paulo teve uma mudança radical de vida para se converter e passou por muita perseguição, mas o que ele diz é que essas tribulações nos fazem mais fortes. As dificuldades que nós enfrentamos produzem em nós esperança no final das contas. Paciência, esperança, né? Perseverança, produzem frutos positivos nas nossas vidas. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar todos os problemas e como se fossem coisas maravilhosas, ignorando que as dificuldades vêm, que não é fácil passar por elas. Só estou falando que mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos fortalecer. Deus está usando muitas vezes a dificuldade para nos tornar mais experientes. Eu não estou falando aqui, veja bem, que Deus causou a dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo em meio à dificuldade, Deus está do nosso lado, está cuidando de nós, nos protegendo e nos ajudando a passar por ela. Não estou dizendo que Deus criou aquela dificuldade nas nossas vidas. Também não estou dizendo que Ele não possa fazê-lo. Estou apenas dizendo, entenda bem, que mesmo durante as tribulações que nós passamos nas nossas vidas, Deus está do nosso lado e muitas vezes usando aquela tribulação para nos fortalecer, como Paulo vai falar aqui em Romanos, como Cristo vai falar, como Paulo vai falar em Tessalonicenses. Então, é importante que você entenda bem esse ponto, porque é um ponto de muita discussão, né? E eu não quero entrar nessa seara que se Deus causou ou não importa o que causou, quem causou a dificuldade ou a tribulação pela qual nós passamos. O que importa é que mesmo em meio à dificuldade, Deus está do nosso lado, produzindo algo bom através da dificuldade em nós. Paulo usa essa carta também para continuar falando da volta de Cristo, né? E daí ele diz nos versículos 6 e 7 o seguinte: se, de fato, é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Esse era um dos assuntos principais da carta, né? A volta de Cristo e dar mais detalhes sobre isso, assim como Paulo falou bastante na primeira carta. E aqui Jesus está falando, olha, aqueles que vos atribulam, aqueles que vos perseguem, sofrerão a consequência dos seus atos. E vocês que são atribulados e perseguidos por amor do Evangelho, terão descanso. Isso me ensina duas coisas, né? A primeira coisa é que a vitória verdadeira vem do Senhor. É quando o Senhor voltar que nós teremos o descanso verdadeiro, o descanso eterno. E também não estou falando sobre como será a nossa vida na eternidade. Só estou me conectando com o que a palavra está falando aqui, que é o nosso descanso virá na volta do Senhor. Então essa vida de tribulação será deixada para trás, então essa vida de perseguições será deixada para trás, então os problemas serão deixados para trás. E no Senhor, em Cristo, nós teremos a nossa vitória. Mas isso também me ensina, esse trecho da carta, da fala de Paulo, né? Que aqueles que atribulavam a igreja receberiam a tribulação. Isso me ensina que algumas pessoas, elas não serão salvas, né? Isso me lembra disso. Isso é um ensinamento da própria palavra, né? Mas me lembra que algumas pessoas não serão salvas. E isso me dá um senso de urgência para que eu fale do amor de Cristo para mais pessoas.
para que eu leve o amor para mais pessoas, para que eu pregue a palavra para mais pessoas. Isso me mostra que o nosso trabalho como cristãos não é simplesmente esperar o descanso no Senhor, mas estarmos atentos para que no nosso descanso, enquanto descansamos, alguns serão atribulados. Jesus vai falar muito disso também nos evangelhos, né? No estudo de João a gente falou sobre isso. Alguns irão para o céu, outros não. E isso tem que nos dar um senso de urgência para que nós levemos a palavra de Deus para outras pessoas, para que nós falemos do amor de Cristo para outras pessoas, para que nós estejamos em oração por essas pessoas, para que o reino dos céus cresça. Esse é o trabalho que nós devemos fazer como cristãos. Não podemos desistir desse trabalho, não podemos desanimar desse trabalho, porque a hora vem em que o Senhor Jesus vai voltar e então ele vai separar o joio do trigo. E nós temos que ter isso como um senso de urgência evangelístico nas nossas vidas. Daí então, nos versículos finais desse capítulo, versículos 11 e 12, a gente lê a oração que Paulo faz por essa igreja. Ele ora da seguinte maneira: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa oração aqui é uma oração maravilhosa de Paulo, dá pra gente falar bastante sobre ela. Vou destacar aqui alguns pontos. Paulo fala que pede que Deus faça aquela igreja digna da vocação. A gente precisa lembrar que quem nos faz dignos da vocação que Deus tem para nós é o próprio Deus. É o nosso Senhor. Não são os nossos talentos, não são os nossos dons, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, mas Deus nos faz dignos da vocação que Ele tem para nós. A obra é do Senhor, para o Senhor. A obra não é minha, a obra não é sua, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento, não são os seus dons. Deus nos faz dignos da vocação para a glória dEle. Para Ele. Então, isso tira bastante o foco de nós e coloca o foco no Senhor. Paulo está ensinando isso para a igreja. Paulo também diz o seguinte, né? Que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade. Mesmo numa igreja que passava por tribulações, Paulo diz o seguinte: olha, tem um desejo bom de Deus aqui, né? A bondade de Deus está sobre a vida de vocês e que Deus cumpra essa bondade dele. A gente tem que nos lembrar disso, né? Deus é bom em todo o tempo. Independente do momento que nós estamos passando, Deus é bom, Deus cuida de nós, Deus nos ama, e Deus tem esse desejo para nossas vidas, que é um desejo que vem da bondade dele. É importante que nós nos lembremos disso. Paulo continua dizendo, pede que Deus cumpra a obra da fé com poder. Quem faz essa obra da fé nas nossas vidas é o próprio Senhor. De novo, tirando o foco das nossas obras, colocando o foco no Senhor, porque é Ele quem faz a obra da fé, quem cumpre a obra da fé. E aí tem uma discussão muito grande, né, de onde vem a nossa fé. Não vou entrar nesse assunto aqui também, porque o vídeo se estenderia muito, mas recomendo a leitura do livro A Fé que Agrada a Deus, do autor Silas Campos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você se interessar por esse assunto. Um livro bem interessante, não é difícil de ler, vale a pena estudar sobre esse assunto. E daí Paulo continua dizendo, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Tudo isso que Deus faz, tudo isso que está contido aqui na oração de Paulo, é para que o nome do Senhor seja glorificado. De novo, tirando o foco de nós e fazendo com que nós entendamos, com que aquela igreja entenda, e que nós, consequentemente, entendamos que o foco não está em nós, o foco está no Senhor. A glória é para o Senhor, a obra é do Senhor, a vontade boa é do Senhor. Então, essa oração de Paulo, tão maravilhosa, recomendo que você estude ela com calma, repasse esses pontos, converse com o Espírito Santo sobre isso, ore, se entregue em meditação em relação a essa oração de Paulo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito no seu coração. Bom, você já sabe, lá no blog a gente tem, então, um texto onde eu detalho um pouco mais tudo que eu falei aqui. Lá no blog também tem o desafio do capítulo. Se você está fazendo o estudo completo, se você resolveu estudar o livro de Tessalonicenses aqui conosco, tem o desafio do capítulo para você cumprir lá. Recomendo que você o faça.
é bem interessante, ajuda você a entender um pouco mais o que a gente está falando, a meditar um pouco mais. Não esquece, gente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião, tá? Com muito estudo, com muita dedicação, mas ainda é a minha opinião. Então, ora, pede direção do Espírito Santo, confirma se o que eu estou falando é a verdade, confirma se o que eu estou falando realmente é o que está na palavra. Posso garantir para vocês que eu me dediquei muito para fazer, mas é imprescindível que nós, como cristãos, quando ouvimos algo, que nós confirmemos se aquilo é o que a palavra também nos diz. Então eu recomendo que você faça isso, faça em oração, faça em estudo da palavra. Tenho terminado esses vídeos de estudo, ouvindo o que vocês dão de feedback, com uma oração. Então, se você quiser, feche os seus olhos, se você puder, né? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Se você não puder, não tem problema nenhum. E ore comigo. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, porque tudo é para a tua glória. A obra é tua, tua é a bondade, e o Senhor é quem nos faz dignos da nossa vocação. A glória é para o Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço por mais esse estudo, te agradeço por cada pessoa que está fazendo, que vai fazer esse estudo de 2 Tessalonicenses. Peço que o teu Espírito Santo toque o coração de cada uma delas, fale com elas profundamente para que elas consigam entender cada vez mais a tua palavra, mas não só entender como letra, viver como vida. Que a palavra que elas lerem, que o que essas pessoas entenderem da tua palavra se transforme em vida para a vida delas, é o que eu peço em nome de Jesus. Que não seja letra, mas que seja vida através do Espírito Santo. Por isso eu oro, Senhor, abençoa-nos nesse estudo de 2 Tessalonicenses, guarda as nossas vidas, ajuda-nos ao longo do caminho, conforme a tua bondade, a tua vontade. E finalizo reforçando, Senhor, toda a glória é tua, tudo que fazemos é para a tua glória, a nossa vida deve te glorificar. Então eu peço, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver uma vida que te glorifica, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então você já sabe, acho que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Se você quiser, continua assistindo os vídeos do canal, estudando a palavra. E é isso. Deus abençoe a sua vida. Paz.